As duas grandes diferenças entre um ateu e um religioso é bem nítido ao meu ver, tá? A primeira grande diferença é na forma como vê a vida, né? O religioso normalmente ele abdica dos prazeres dessa vida, né? Porque ele acha que isso vai desagradar a Deus, então ele abdica, ele suprime vontades, né? E ele não vai por certos caminhos porque ele considera que aquilo ali vai desagradar a Deus, né? Então, muitas vezes, muitas vontades, muitos desejos são suprimidos para agradar essa divindade e esperar a próxima vida, assim como Jesus disse, né? O que importa é a nova Jerusalém, não essa, né? Então, isso é o lema, né, de Jesus, né? Essa vida terrena não importa, o que importa é a espiritual. Então, o religioso, ele sempre espera que vai ter uma recompensa numa outra vida, né? E o ateu não espera recompensa nenhuma, né? Ele vê as oportunidades que ele tem, se são boas ele aproveita, se são legais, não vão machucar ninguém, ferir ninguém, ele vai lá e faz. O que ele acha errado ele não faz, e ele não espera uma recompensa, né? Simplesmente o ateu, ele aproveita a vida, né? De uma melhor forma. Ele, putz, cara, eu quero ser roqueiro, eu vou ser roqueiro. Ah, cara, eu quero viver uma vida noturna e com balada e coisa, pra mim tudo bem, eu me sinto feliz, eu me sinto feliz. O ateu tem muito disso, ele se sente feliz, ele continua. Ele continua e aproveita e fica descobrindo. O ateu, ele descobre muito, ele vive muito essa vida, né? E o cristão, ele abdica dessa vida para esperar uma espiritual. Essa é a maior diferença, né? E eu, sinceramente, prefiro a vida que a gente está vendo agora, que ela é real. A gente está vendo ela. A espiritual é uma aposta, né? Para mim é uma aposta. A espiritual, tu tá apostando que tem algo lá do outro lado. E se não tiver, foi um desperdício da tua própria vida, né? Para mim é um desperdício. Eu vejo hoje como religioso como desperdiçando a única vida que ele tem. Mas tudo bem. E a segunda grande diferença é as ações, né? O religioso sempre espera uma resposta divina, ele espera que Deus vá abrir as portas, e se a porta estiver fechada ali do emprego, alguma coisa, foi Deus que quis também. Então ele sempre espera que Deus vá fazer algo, né? Que o espiritual vá fazer algo, né? E o ateu não, espera espiritual, ele sabe que ele precisa agir. Se tá desempregado, tu precisa largar um currículo. Se tu precisa comprar uma coisa, tu precisa se planejar para aquela coisa. O ateu, ele tem muito planejamento. O ateu, ele é muito prático, né? Se tem algum problema acontecendo, ele vai lá, resolve. Se teu filho tá doente, putz, leva para o hospital e resolve. Às vezes o religioso não, ele vai ali fazer uma oração primeiro para ver. E isso acaba acarretando em mais problemas, pessoal. Isso atrasa a vida do religioso. Inclusive, muitas igrejas hoje falam que, pessoal, não esperem Deus fazer nada. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Não espere Deus resolver tudo para você, que Deus não vai fazer. E isso é real. Deus não vai fazer. Porque o nosso entendimento de ateu, Deus não existe, tá? No entendimento religioso, Deus não vai fazer. Ele vai esperar você se virar, né? Então isso aí faz com que tenha uma grande diferença. Eu vejo às vezes até comentários de pessoal dizendo, pá, cara, eu vejo tanto religioso passando necessidade, cara, passando dificuldade, com aluguel atrasado, todo ferrado, meu, mas eles estão passando pelo deserto, né? Assim como Jesus passou pelo deserto, pô, o religioso ele vai passar por dificuldades, porque isso é uma aprovação de Deus. Eu não consigo imaginar um Deus bondoso, onisciente, né, que sabe de tudo com antecedência, ele ter que testar as pessoas para ver se as pessoas realmente são devotas. E Deus não testa os ateus, Deus não fica dando dificuldades pro ateu, porque o ateu é prático, ele vai lá e resolve. Não tem como ter dificuldade se o ateu resolve. Agora o religioso está sempre com problema. E aí isso, claro, porque o religioso é omisso, ele não se mexe, entendeu? Mas eu não consigo, para mim não entra na minha cabeça um Deus bondoso que faz aquilo que ele fez com Jó, por exemplo, né? Muito religioso usa o exemplo de Jó. Ah, estou passando o que Jó passou, né? Jó era temente, era devoto, era uma referência bíblica, e Deus foi lá e destruiu a vida do cara, né? Tirou até os filhos, tudo. Deus acabou com a vida de Jó. E isso para mim não condiz hipótese alguma com um Deus bom. Para mim, né? Eu não acredito em Deus. Deus para mim não existe. Mas se existe, para mim esse Deus, ele é mau, tá? Ele é muito ruim, muito ruim. A Bíblia ela
pinga sangue, do começo ao fim, pessoal. É muita morte, dor desnecessária, é muita abuso, é muito genocídio, é muita coisa, mas isso vai para outros vídeos, tá, pessoal? Mas é isso, espero que tenha entendido a mensagem, tá? Essas duas principais coisas que mudam, né? E a gente vive uma vida muito mais leve, a gente sabe que tudo é natural, que as coisas acontecem porque, né, uma criança que foi raptada e caiu hoje num cativeiro e tá lá sendo abusada por um pedo, infelizmente os pais não cuidaram daquela criança, ela foi raptada e aconteceu. Agora, quando você é religioso, você acha que aquilo tem que ter um propósito, por que Deus deixou aquilo ali. Sempre quando eu fui crente, aquilo ali sempre me pegou muito, assim, eu nunca consegui imaginar que um Deus onipresente, né, que está em todos os lugares e ele é todo bom, benevolente, como é que ele permitiria que esse tipo de coisa acontecesse com uma criança inocente? Então, não. É isso, pessoal. Muito obrigado. Deixe seu curtir, seu comentário. Valeu. Tchau, tchau.